Mas, enfim, boa tarde, companheiros, autoridades rotárias, convidados e visitantes. Hoje é 25 de março de 2026 e esta é a 32ª reunião ordinária online do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2025-2026. Senhoras e senhores, sou Beth Torres e estou diretora de protocolo desta reunião. Obrigado pela presença virtual de todos. Um instante de sua atenção, por gentileza. Quero informar que esta reunião está sendo gravada. Por questões protocolares e pela organização deste evento, mantenham seus microfones e demais aparelhos sonoros no modo silencioso. Para as perguntas, utilizem o chat ou a mãozinha na tela. Aos convidados e visitantes, pedimos registrar o nome, posição profissional, clube que é associado e de quem é convidado, para que possamos anunciar. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Presidente Piragini. Obrigado, protocolo Beth Torres. Eu gostaria de percutir o sino. Obrigado. Declaro aberta a nossa reunião. Agradeço a presença de todos para a nossa 32ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, sob o lema Unidos para fazer o bem. Solicito que saudemos a nossa bandeira nacional. Para agilizar, eu vou passar os avisos. Nós temos, prioritariamente, o Ateneu Rotário, dia 15 de abril, às 20 horas. As adesões já estão sendo possíveis, estão abertas. Para os associados do São Paulo, nós pagamos apenas uma diferença de R$ 80 e para os convidados em geral, R$ 180. Nós temos confirmados e sacramentados os nossos 3 homenageados. Presidente Michel Temer, o presidente da Fiesp, Paulo Antônio Scaff, e o presidente do grupo José Luiz Egídio Setúbal, que é presidente do grupo Sabará. Então, nós precisamos contar com a presença de todos e que também tragam convidados. Nós estamos preparando uma festa muito bonita. Quem é o presidente da comissão do Ateneu é o governador Narid Chicane e tenho certeza que será um sucesso, como tem sido nos outros anos. Por segundo, nós temos o Encontro Rio-São Paulo, que ocorrerá no final de maio, mas como o companheiro Sérgio falou, as adesões devem ser feitas o quanto antes. Vamos levar uma comitiva numerosa e calorosa ao nosso clube padrinho, o Rio de Janeiro. Passo então a palavra a protocolo Beth Torres para apresentar o primeiro palestrante do dia. Por favor. Obrigada, presidente Piragini. E para falar sobre o tema Descobrindo Oportunidades no Continente Africano, tenho a grata satisfação de apresentar nosso palestrante do dia, Cleibson Natal Ribeiro Borges, formado em Administração de Empresas pela Unisul, especialista em Gerência de Projetos em Tecnologia da Informação pela Unisul e Ensino em Educação Tecnológica e Profissional no Senai e CETIC. Ele é gerente de comunidades e marketing para o Brasil da Solução
Only Office, diretor para o Brasil da Câmara de Comércio Latino-Africana. Ele é membro do Rotary Club e Club of Greater Cape Town, na África do Sul, e Rotary Advisor do Rotary and Rotary E-Club of South Africa. Obrigado pela Cleidson, apresentação, companheira. por Sim, favor, a palavra é sua. Me ouvem bem? Veem bem? Projetou a Sim, apresentação? sim. Ótimo. Que essas coisas nunca dão certo de primeira, mas que bom que deram. Obrigado, companheiro, então, pela oportunidade. Então, quando eu lhe mandei um e-mail em janeiro, a gente teve a reunião em fevereiro, foi de muito bom grado. Eu gostei bastante de ter conversado e descobri o seu serviço. Já conversei na Câmara sobre as suas oportunidades. Em breve a gente pode conversar sobre aquilo que a gente conversou em fevereiro, sobre patentes e outras coisas. Tá Então, tá, bom, vamos falar obrigado. sobre a África. É algo que quase ninguém fala, inclusive nos cursos de relações internacionais. Eu já visitei algumas faculdades, eu dou essa mesma palestra, eu dou essa palestra de forma estendida, né? O companheiro pediu 15 minutos, eu dou essa palestra de 2 horas. E não tem disciplina de África nos cursos de relações internacionais e comércio exterior, é o patinho feio. É o patinho feio, só que é a bola da vez, na minha opinião. É mais ou menos como o Brasil nos anos 70. É um país saindo da área rural, indo para as cidades e com grandes oportunidades de serem descobertas, mas ignorados muito. Vamos lá. Quando a gente fala em África, muitas vezes a gente tem essa imagem na cabeça, essa imagem da Somália nos anos 90, quando teve aquela grande seca, que quem tem mais de 40 anos recorda, né, que a Somália teve passado por vários anos sem única gota de chuva e ficaram dependendo unicamente da ajuda da ONU, né? Tivemos também essa imagem logo da independência de Angola, logo depois teve uma luta quando os portugueses saíram de Angola em 74 e começou a revolução que durou até 1994. Então, essa é uma segunda imagem que muitos recordam também da África. Mas quando a gente fala em África, a gente não vê esse aqui. Ah, esse aqui é da África, muitos acham que é nas Ilhas Maldivas, ou acha que é no Caribe, mas é nas Ilhas Maurício, no Índico, fica a 4 horas de Joanesburgo. É um voo São Paulo, Joanesburgo, Joanesburgo, Ilhas Maurício. Então, um belíssimo paraíso turístico e pouco conhecido no Brasil. Capital um pouco mais conhecida é a cidade irmã do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Segundo, tem o título de capital mais bonita do mundo, há um tempo atrás, dividia com o Rio de Janeiro. Ficou mais conhecida por causa da Copa do Mundo 2010 na África do Sul. E tem a sua famosa Hotel Monta, enfim. Então, quando se fala de África, tem umas duas primeiras imagens, mas a gente tem que meio que deixar isso para trás e começar ver essas outras coisas aqui. Não que não tem alguns países ainda, como a República Centro-Africana, tem alguns problemas, mas a África está conseguindo sair daquelas coisas que a gente via nos anos 80 e 90, com miséria e fome. A África no meio de comunicação, então aqui, a União Africana se torna membro do G20, dos grupos dos países, como existe o nosso bloco Mercosul, de países, e tem os países fundadores, né, e tem os países membros, apoiadores, associados. Existe um bloco chamado União Africana, com 54 países, todos os países da África fazem parte. E então aqui, então ele é membro do grupo G20, dos 20 países mais ricos do mundo, então, fizeram o bloco. E aqui, então, Arábia Saudita, Etiópia, Irã, Egito, confirmado para o BRICS. Então, hoje temos mais países, além da África do Sul, temos Egito, temos a Etiópia e a Nigéria também para o BRICS. Porque a África tem um play global geopolítica. Então, a gente está vendo aí o conflito entre Estados Unidos e Israel, Estados Unidos contra o Irã, então, tendo que contornar a Cabo da Boa Esperança, como aconteceu na época das navegações. A África tem crescimento rápido e está mudando, você não pode ignorar. Então, a África é um grande player. É o novo Silicon África, Silicon do Vale do Silício para o Vale da Savana. Oportunidades nos países da África. Então, são algumas notícias que foram recortadas da. Aqui em cima eu esqueci de ler. Itália põe a África como prioridade no G7, grupo dos 7 países mais ricos. Mas como é um bloco, então ainda. Agora estão começando a falar na televisão da crise demográfica.
que o Brasil, a partir do ano que vem, a IBGE estimava que era a partir de 2045, outras estimativas 2030, mas estou vendo que a partir do ano que vem a gente vai ter mais mortes de idosos do que nascimentos de crianças do Brasil. Isso chama-se crise demográfica, porque exatamente muito se fala que falta de mão de obra no Brasil não é por falta de capacitação, também por falta de capacitação, também por falta de vontade, mas simplesmente porque a mão de obra não existe. Ou seja, então, como a gente tinha nos anos 70 e 90, cada casal tinha 10, 12 filhos, depois foram reduzindo para 2, 3, agora alguns casais preferem ter plantas ou cachorros e não ter filhos. Então, isso reflete na falta de mão de obra que a gente está tendo hoje. Na África, por sua vez, não. A estimativa aqui que hoje a população da África é 1,2 bilhões, em 2050 vai para 2,5 bilhões a 2,8. Vai mais que dobrar. Então, isso gera uma demanda de alimentos, isso gera uma demanda de roupa, sapato, então, tudo vai dobrar. Então, ao contrário do Brasil, então, vai estagnar, como a Índia, a China, perdão, nos últimos 3 anos está perdendo população, o Brasil vai começar a perder população a partir do ano que vem. Mas os países africanos, até 2050, pelo menos, a população vai mais que dobrar. Somente a África do Sul e o Egito, acho que vão perder população. Nos outros 52 países, eles vão manter ou ganhar população. O Brasil, que sempre o quinto, sempre tinha aquela dobradinha, né? O quinto maior país do mundo, a quinta maior população. A Nigéria já passou o Brasil, tem 236 milhões e está num crescimento rápido. A média da população hoje na África é 18 anos, então é uma população jovem, então com uma mão de obra então, que precisa de qualificação. Então, tem várias demandas ali que a África precisa ser atendida. Aqui os gráficos que eu tinha falado, né? Então, do crescimento. Então, aqui a parte do sul da África e o norte. Então, tem um problema de baixa natalidade, mas pelo menos o centro da África aqui, ela está com a natalidade alta. Então, de novo, vai surgir várias demandas de mercado aqui. Potencial. Então, como eu tinha, até 2030, então, estima-se que 250 milhões de africanos saiam da miséria e vão para uma classe baixa, né? Então, porque tem aquele negócio, miséria, pobreza. Então, eles saem da miséria e vão para a pobreza, então isso já gera ganhos, já gera demandas, né? Aquele ranking de $1 por dia, então 250 milhões de pessoas vão sair desse $1 por dia na África, em toda a África, então é bastante população, a população do Brasil hoje é 203 milhões. Então, imagina, seria um novo Brasil no mercado consumidor. Então, vamos ter novos 850 milhões de novas pessoas no comércio eletrônico, né? Então, hoje para nós é muito fácil comprar as coisas no Mercado Livre ou na Shopee, mas tem muitos africanos que nunca fizeram isso. A África hoje, então, tem 30% das terras raras, então se fala muito das terras raras hoje, então isso é um... então, se dizia sempre que o conflito no futuro seria por água, mas acho que o conflito vai ser por terras raras. Porque desde carros hoje até bombas, como a gente está vendo na guerra, precisam de chips. Então não existe mais aquela bomba burra, né, que você solta aí. Antigamente os mísseis precisavam muito da mira de quem atirasse, né? Hoje as bombas, como a gente vê no Iron Dome, ela persegue o míssil, né? Então, porque e precisa de terras raras. Então 30% estão na África. Então isso pode ser mais motivo de conflito por lá. 70% a República Democrática do Congo, o antigo Zaire, detém 70% do cobalto hoje no mundo. Então, se a gente quiser falar em carros elétricos, diminuir a dependência do petróleo, o Brasil, na minha opinião, está bem, porque a gente tem uma matriz tem álcool e tem uma matriz diversificada, mas muitos países dependem muito exclusivamente do petróleo. Então, precisam migrar para, pelo menos, o carro elétrico, né? E precisa melhoria de governança, então, a questão de transparência e dados abertos, dados livres, que a África, alguns países precisam deixar isso bem, bem claro. Aqui nós temos como a gente estão falando muito do corredor bioceânico ligando Santos a Antofagasta, no Chile, que ligaria o Brasil ao Pacífico, já que o Brasil não tem uma saída para o Pacífico, então aqui existe o Lobito Corridor, o corredor de Lobito, que então, para extrair todos esses minerais que eu estava falando, 70% e 30%, estão nessa região da África aqui. Essas linhas em vermelhos que estão construindo é a China, e essas linhas em cinza que está construindo são os Estados Unidos, e esse aqui é a construção da Zâmbia.
Só falta, então, digamos, esses pontinhos em roxo para a construção, para terminar esse corredor bioceânico. Ou seja, então, por que que a China está investindo aqui? Porque a China, para reduzir sua dependência de petróleo, então, é o pioneiro em carro elétrico no mundo hoje é a China. Tanto que a BYD passou a Tesla no passado. Então, sairia tudo aqui pelo Oceano Índico, aqui pela Tanzânia, os Estados Unidos, para não ficar para trás. Então, até o próprio presidente, o último ato do presidente Biden, antes de passar a posse para o presidente Trump, esteve nessa região para conferir as obras. Então, sairia aqui pelo Atlântico e chegaria nos Estados Unidos o cobalto para a fabricação dos carros elétricos. Então, ele pessoalmente esteve lá fiscalizando as obras. Como eu tinha falado, né, então existe uma área de livre comércio mantida pela União Africana, que é um grupo de países, e a área se chama AFCFTA. Então, os países hoje da África têm um PIB combinado de 3,4 bilhões, mas com o crescimento da população e investimentos na África, então, acredito eu, que vai mais que triplicar. Tanto que a África sediou a Copa do Mundo em 2010, vai sediar a Copa do Mundo em 2030, vai dividir com a Espanha e com Portugal. E vamos ter a COP 32. Esse ano a próxima COP 2027 será na Etiópia. Então temos a sede da UNECA, que é o órgão da Unesco para os países da África, está na Etiópia. As exportações estão aumentando, então eles estão tentando sair daquilo que o Brasil é especialista, né, em fazer somente produtos sem valor agregado, né? Então estão tentando fazer produtos de valor agregado para exportação. E a produção, estima-se que até a produção industrial sai de 500 bilhões para 1,7 trilhões de dólares, até criando 14 milhões de empregos. E eles estão tentando fazer algo que nós temos aqui, que é o PIX, né? Porque são 54 países, então são 54 moedas diferentes. E então estão tentando fazer o PEPS, algo parecido com o PIX. Então, por exemplo, uma pessoa na África do Sul possa pagar alguém no Egito, paga em redes, que é a moeda da África do Sul, e a pessoa receberia na moeda do Egito, que agora eu não me recordo qual que é. Mas, então seria, você pagaria na sua moeda e a pessoa receberia na moeda dela, usando um protocolo de pagamento. Estão trabalhando com isso. Então, usando como modelo o nosso PIX. Então, crescimento econômico, então renda, haverá uma injeção de 450 bilhões até 2030, dados do Banco Mundial. Então, já falando aqui sobre a questão dos africanos saírem da pobreza, e estima-se que até 2050, 29 trilhões, a economia de todos os países africanos se torna. Aqui alguns gráficos, então, aqui existem os blocos regionais, como a gente tem, como tem o bloco do norte-americano, né, que é a AFTA. Temos o bloco temos o bloco aqui do Mercosul, temos o ASEAN, que é o bloco dos países do Sudeste Asiático. Então, cada região aqui tem o seu bloco. Então, a estimativa de crescimento dos países, então, aqui 4, 4, 3, 4, 4, estimativa, então, foram o que aconteceu nos últimos anos, né? Falei estimativa, perdão. Foram os dados consolidados até ano passado. Aqui, então, resumidamente, dados econômicos dos países africanos. Então, a questão de crescimento, a segunda coluna é a inflação, a terceira é a balança comercial e quarto, parte fiscal. Alguns países estão com problema na parte fiscal, que está em vermelho aqui. Alguns países estão, como Angola, estão com inflação um pouquinho alta, 15%, mas tem países como a Costa do Marfim, tem 3,2%, Djibouti 1,9%. Então, são dados bem consolidados. Esses dados são do Banco de Desenvolvimento da África, que também fica na Etiópia. Aqui, então, existe um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o bloco da África, sul da África, né? Então, que existe um acordo de livre comércio entre esses blocos. E o Brasil também, a Mercosul também fechou um acordo com o Egito em 2017 para mercadorias. Então, são acordos. Então, o Brasil tem uma. O Brasil sempre, o Mercosul sempre brigou com um acordo. Sempre queria um acordo com a União Europeia. Esse acordo já está sendo protocolado pelas câmaras dos referidos países, né? Esse acordo já existe há algum tempo. Aqui, então, o que os países africanos. O que o Brasil pode exportar, assim, demandas, né? Então, hoje, o que os países da África mais demandam, aqui peguei esses dados da IPC, são dados públicos
Vocês mesmos podem gerar esse relatório, está sendo esse link aqui, exportpotential.intracem.org. Então, o que eles mais demandam do Brasil? Então, açúcar, aí, soja, congelados de frango, carne, azeite de soja bruto, tortas de soja, café, leite em pó. O Brasil produz muito pouco trigo, né? Tanto que importa da Argentina e do Canadá, mas se aumentar a produção, poderia ser de exportação, minério de ferro, minério de cobre, veículos, álcool, plantas, então, enfim, animais. Então, o que eles mais demandam aqui é a parte alimentar, né? Porque o território da África ele é bem acidentado, né? Então, tem muitas partes que não é possível fazer agricultura, mas eles estão terraformando o território, por exemplo, da região do Sahel. A região do Sahel é aquela região entre a transição do deserto do Saara para a subsaariana. Ali é uma região bem quer dizer, se bem trabalhada, pode ser uma região bem próspera, porque não tá eles estão fazendo uma linha de 15 quilômetros de árvores, estão plantando com a ajuda da China, para evitar a expansão do deserto do Saara para as outras regiões da África. Aqui está o gráfico do que foi tirado, do que foi exportado. Então eu peguei um item aqui, então um item de soja, né? Então, o principal comprador do Brasil na África é a Nigéria, depois a África do Sul, Gana, Benin. Esse software é muito bom porque você pode fazer análise, comparar país com continente, pegar dados. E é um software aberto e só você colocar os dados lá que você precisar. Aqui, então, a balança comercial do Brasil contra os países da África, né? Então, o Brasil tem um superávit sempre exporta mais que importa. O Brasil sempre tem essa característica de exportar mais que importar. Difícil. Um dos poucos países que ganha da China hoje é o Brasil, porque o Brasil exporta muito mais para a China do que a China para a gente. Então, o Brasil sempre tem esse perfil de exportar mais. Então, o Brasil sempre tem um saldo comercial. Esses dados saíram da balança.economia.gov.br, foram tabulados no ano passado. A África do Sul cedeu ano 2025, ano passado o G20, teve a reunião do G20. Então, ano passado o presidente Trump ele acabou não indo para o G20 por causa de alguns assuntos relacionados à morte de fazendeiros na África do Sul. E ele dando cidadania americana para alguns sul-africanos também. E a COP, como eu falei, então a primeira vez que a COP vai ser então o primeiro encontro do G20 na África foi ano passado em Joanesburgo, na África do Sul, e esse ano a COP 32, esse ano não, 2027, ano que vem, na Etiópia, vai ser a COP, o que aconteceu em Belém ano passado, então vai acontecer agora na Etiópia no próximo ano. A notícia, em janeiro teve uma missão empresarial brasileira que foi Etiópia, foi no Benin, foi Ruanda, Etiópia, tem um outro país que eu esqueci. E o Brasil assinou um acordo de cooperação na agricultura com a Etiópia. A Etiópia hoje é o segundo país da África em população, fica atrás apenas da Nigéria. São 130 milhões de pessoas e crescendo. Assim como o Japão, a Japão ajudou o Brasil no Milagre Verde do Centro-Oeste, né? Terraformaram e os alemães ajudaram o Brasil com energia nuclear. Então, o Brasil também está fazendo sua missão de ajudar países africanos na parte alimentar. Eu acabei esquecendo, mas no início do mês o Brasil exportou para Burkina Faso 765 vacas leiteiras, que é o Benin, tanto o Benin quanto a Burkina Faso importam leite. Parece uma coisa básica para nós, é leite, mas eles importam leite e o Brasil está ajudando eles a não mais precisar importar leite. Assim como Angola também está fazendo um acordo com o Brasil de comprar vacas, comprar as matrizes, né, para que eles possam reproduzir por lá e criar suas próprias vacas leiteiras. Essas informações estão no site da Apex. Eu esqueci de colocar no slide, eu vi ontem, mas acabei esquecendo de colocar. Nem tudo são flores, né? Opa, perdão. Então tem a parte de infraestrutura ainda que é um pouquinho precária. Não temos uma norte-sul, que nem, por exemplo, a 101, a 116, como a gente tem no Brasil, né? Então, porque o África está cheio de desertos, montanhas, então essa parte de infraestrutura ainda se utiliza muito o mar e se usa bastante, dependendo do lugar, da aviação para fazer transporte de cargas. Ainda existem muitos países, então eles preferem às vezes comercializar com países de fora que comercializar entre países africanos. Também temos a questão
linguística, né? Então, na África hoje são 3.000 idiomas. Os mais falados então são árabe, francês, inglês e português, mas tem as línguas tribos, cada região, cada tribo tem seu idioma, então muitos preferem conversar e tentar negociar na sua língua tribal. Mas temos aqui, então, oportunidades digitais. Então, existe, por exemplo, no Quênia hoje, então, quase não existe mais dinheiro, então, todo o dinheiro está no telefone, né? A África, Ruanda também tem a moto elétrica, eles inovaram bastante com a parte da moto elétrica. Então, você vai lá, ao contrário do Brasil, que você tem que ficar parado lá, você simplesmente, com uma pilha de carrinho de criança, você tira a bateria e coloca uma nova. Menos de 5 minutos. É que nem abastecer um carro. Você vai lá, troca a bateria e já sai andando, em vez de ficar aquele tempo todo parado para abastecer um carro elétrico, né? Então, isso eu acho assim, uma coisa bem interessante em Ruanda. E o Brasil hoje é o quinto país com presença na África, atrás da China, dos Estados Unidos, da Rússia e da Turquia. São 34 embaixadas aqui, 34 embaixadas brasileiras na África. Dos países das Américas, só fica atrás dos Estados Unidos. Então, é porque nós temos muitas linhas aéreas diretas, né, como África do Sul, Angola, Etiópia, Marrocos. Então, coloca o Brasil, assim, na América Latina, o principal país de contato com a África. Bem, eu acho que era isso. Eu coloquei bastante informações para vocês. Eu compartilhei o slide no WhatsApp do companheiro, do presidente, para que ele possa compartilhar com vocês. Aqui está o meu contato. Esse telefone é o WhatsApp, então, quem quiser mandar uma mensagem, quem quiser mandar um e-mail aqui também. Então, obrigado pela oportunidade. Então, acho que esse é o momento das perguntas ou espera a segunda palestra? Não sei. Cleibson, a gente vai deixar as perguntas para o final, mas eu queria esclarecer que eu já coloquei essa sua apresentação no grupo dos associados, então todo mundo vai poder contatá-lo. E assim, eu fiquei maravilhado quando eu conheci a CLAF, né, através de uma conversa com o Cleibson, e falei, não, precisa ir para o clube, né? A gente, como o Cleibson falou, normalmente pensamos no patinho feio, mas não é, né? Então, muito obrigado, Cleibson. Não vai faltar oportunidade para você voltar ao clube. E eu queria passar para a nossa protocolo Beth Torres para apresentar o próximo palestrante. Por favor. Pois não, presidente Piragini. Em seguida, teremos a palestra de Anderson Itapetininga sobre o tema do arquivo físico à gestão inteligente de documentos. Anderson é formado em Ciências Contábeis e Direito, é diretor fundador da São Francisco Gestão de Documentos, empresa criada em 1988 em transformar arquivos físicos em informação estratégica. Ele é voluntário há mais de 20 anos na ONG Amigos do Bem. É coautor do livro Profissional do Seguro e atualmente presidente do BNI Lira, Business Network International. Em sua palestra, do arquivo físico à gestão inteligente de documentos, abordará a evolução da gestão documental e como a organização e digitalização de informações podem gerar eficiência, segurança e valor estratégico para empresas. Esse é o nosso ilustre palestrante, e eu então peço a nossos assistentes uma calorosa saudação rotária. Se é que temos, né? Batemos palma virtualmente também. Presidente Piragini. Obrigado, Beth. Anderson, a palavra é sua. Perfeitamente, meu caro presidente. Muito obrigado. Pelo protocolo, cabe-me cumprimentar a pessoa do presidente e, na sequência, as autoridades rotárias, assim como todos os rotarianos aqui. Mas, pelo coração, eu vou cumprimentar em especial Lúcia Kawakami, porque essa moça
de mais de 70 anos de idade, está aí me prestigiando depois de fazermos uma reunião do BNI hoje pela manhã. Obrigado, Lúcia. Obrigado a todos vocês pela oportunidade da palavra e poder mostrar um pouco da empresa, da tecnologia, dos nossos trabalhos. Eu tenho aqui alguns slides, então eu vou compartilhar já ele e na sequência, espero que vocês já estejam vendo. Sim? Sim. Perfeito. Explicar que, a convite do nosso presidente Piragin, ele pediu que eu viesse trazer esse tema, essa informação, mas principalmente para mostrar o trabalho que nós fizemos para o Rotary São Paulo, porque eu fui contratado, nossa empresa foi contratada por ocasião da presidência do Lívio e atravessou até a presidência do nosso querido Piragin. Então, que nós vamos mostrar muito além dos conceitos de gestão de documentos, é o nosso trabalho em si. Então, vamos lá. Esse primeiro slide eu trouxe transformando arquivos físicos em informações estratégicas. E a gente se orgulha muito de escrever esse número aí, desde 1988. E aí alguns vão dizer assim, ah, mas não existia digitalização em 1988. É verdade. A gente vem discutindo sobre isso desde 1969. Mas o scanner realmente, em 1988, ele não era uma verdade, ele não era factível. Existia equipamentos muito obsoletos. Mas em 1969, imaginem vocês, nós já estávamos discutindo sobre a, a possibilidade de transformar os documentos em microfilme e também em microfichas. E hoje, a digitalização de documentos nada mais é do que a evolução daquele momento lá de 1969 e toda a legislação que se segue até 2020, que vocês vão perceber já já, que foi quem resolveu toda a questão num decreto da pessoa do nosso ex-presidente Bolsonaro. Nós somos, portanto, a São Francisco, estamos então desde 1988 e aqui nessa tela a gente chama a atenção para que toda organização, toda empresa tem um inimigo silencioso. Alguns deles, inclusive, é a omissão da informação. E aí, algumas cenas que nos deixam arrepiados, a moça ali tentando buscar um documento, algumas informações largadas ali naquela mesa. Do lado de cá, a balança representando a justiça e, por acaso, uma carteira de trabalho, porque um dos documentos que dão muito trabalho de ser gerenciados são os documentos do RH. E mais aqui a foto do arquivo de aço e aquele arquivo em formato de caixa, caixa de arquivo morto. Quando a gente fala em organização de documentos, quando a gente fala em informação, a gente imagina isso daqui, ó. Pois é. Ele também tentou organizar as informações e na ideia dele foi organizar todas essas pastas nesses arquivos com um índice facilmente localizável, mas não é assim que se faz gestão de documentos, né? Essa é a maneira mais difícil de fazê-la. E a gente vai, como já foi anunciado pela Beth, do arquivo físico à gestão inteligente. Por quê? Nós somos aquela empresa que esvazia os documentos na empresa, nos nossos clientes. Então a gente vai até o nosso cliente e não importa o tamanho, 40, 100 metros quadrados, 200 metros quadrados de arquivo, a gente vai lá e esvazia. A gente libera imediatamente o espaço que, inclusive, as empresas normalmente nos dão a satisfação de tirar uma foto e mostrar o antes e o depois. E imaginem vocês que tem lugares onde estava o arquivo, agora tem um auditório.
Imagine a Ó, possibilidade ou as oportunidades que a gente tinha ali, Tá perfeito, Palomero. que aquele espaço é realmente tão grande quanto. E aqui eu podia ter feito na Imagina, sala. imagine isso tudo em forma de papel. Aqui é a foto do nosso principal trabalho, a digitalização dos documentos. A gente retira as caixas de arquivo morto, a gente retira os documentos lá no nosso cliente, e aí a gente faz uma triagem, porque os clientes têm muita dificuldade em saber quais os documentos eles podem guardar, quais os documentos já podem ser jogados fora, quanto tempo prescreve. Então, esse é o trabalho principal. A gente pega o papel, transforma em arquivo morto, em arquivo eletrônico, e, na sequência, a gente dá nome aos bois. A gente faz um trabalho chamado indexação, representado aí nesta imagem. Depois disso, todos os documentos digitalizados, eles são enviados para a nuvem. Esta nuvem, que a nossa é a Amazon, é a nuvem Azure, é uma nuvem blindada, uma nuvem com segurança total. Aí está a imagem deste nosso trabalho. E é claro que a gente trabalha, todo o nosso serviço é feito em razão de uma proteção legal integrada ao processo. O que eu quero dizer com esta mensagem aí? Que para fazermos o nosso trabalho, existe todo um norte, um caminho que nos ilumina a partir da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela vem para organizar esta publicidade de informações que a gente estava deixando à torto e à direito. Vem o decreto número 10.278 de 2020, este que eu comentei para vocês, ele veio resolver, inclusive, aquela questão legal de 1969. Imagine você, porque aqui ele diz definitivamente: pode digitalizar, pode jogar fora. Não se preocupe, desde que cumprido estas exigências. E a gente atende a todas essas exigências no decreto 10.278. E eu coloquei no meio aí o Colégio Nacional de Arquivo. Este esse Conselho Nacional de Arquivo, ele é o órgão que regulamenta aqui no Brasil o tempo que o documento deve ficar armazenado ou não. Quando o Cleibson falou a respeito das possibilidades de negócio na África, brilhou um pouco aqui na ideia de, opa, eu acho que eu vou para lá, porque são muitas oportunidades de negócio e talvez esta tecnologia seja muito bem-vinda lá. Aí nós vamos para soluções personalizadas. Então, por que que eu coloquei a personalizada aqui? Porque, como eu disse, o Rotary São Paulo, ele nos contratou. E agora a gente vai brincar um pouco com aquela expressão, quem sabe faz ao vivo, porque eu vou parar o compartilhamento e vou chamar agora o próprio sistema e mostrar para vocês na tela, ao vivo e a cores, como estão os documentos do Rotary. Enquanto eu chamo aqui os documentos do Rotary, eu fiz questão de trazer a foto que eu vi ainda há pouco aí. Quem que é esse daqui? Conhecido de vocês ou não? sim, ambos. Muito bem. O Rotary, então, ele contratou-nos e a gente criou toda uma estrutura documental que está separado por estes nomes aqui, ó, pelos cadastros de membros do Rotary São Paulo, os projetos que o Rotary São Paulo participou, eventos. A gente tem todo um legado de documentos financeiros que estão organizados aqui. A parte de RH, muito importante para que o Rotary caminhe na legislação, caminhe aderente à LGPD e documentos administrativos de forma geral. Como eu tive a oportunidade de ouvi-lo falando ali, logo puxei a foto dele aqui como um membro, mas quero mostrar para vocês, na real, esse daqui, ó, é de fato o sistema funcionando, tá? Eu estou mostrando a tela para vocês conectado. E aí eu vou fazer aqui
uma ideia de... Imagina se eu não ia fazer isso, Piragine. Imagina se eu não ia fazer isso. Faz parte, E faz trazer parte. aqui como é que estão arquivados os documentos do Rotary São Paulo. Olha só que bacana, ó. Eu tenho aqui um histórico, um documento que vale mais do que a informação, Piragine. É a sua ficha. Olha só que bacana, ó. Quando você então preencher os seus dados, eu vou correr logo aqui, porque tem alguns dados aqui que são pessoais, né? Então a gente não pode compartilhar isso, né? Mas olha só que bacana, tem todas as informações que o Piragini entregou por ocasião em que tornou-se membro. E eu queria contar para vocês que eu fui rotariano e fui também rotariano quando o Rotary estava no Jockey Club lá na Rua Boa Vista. E quem foi o meu padrinho? Esse camarada aqui, ó. Este camarada aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, JB Oliveira, um palestrante danado de bom, fala bem Sei. demais, sô. Fala, Beth. A Beth eu acho que já Ave teve Maria, alguma. preciso se devolver o ferro, meu Deus. Opa, a Beth deve conhecê-lo. Então, aqui estão os documentos dos sócios, todo tipo, inclusive a ficha, os dados, a história. Isso daqui é a história viva, é o registro de tudo que aconteceu no Rotary ao longo de todos esses anos. Eu vou puxar mais um projeto, mais um documento aqui. Eu deixei separado aqui o projeto, por exemplo, que eu achei muito bacana, chamado ProERD, entre tantos outros que vocês têm aqui, é claro, né? E eu falei, nossa, olha que bacana esse projeto. Então, todos os documentos que diz respeito ao projeto ProERD, que o Rotary Club participou, trabalhou, eles estão aqui, ó, digitalizados, registrados, arquivados na memória para sempre. E com a devida proteção, porque se esses documentos se deteriorassem, a gente não ia ter a possibilidade de reproduzi-los aqui. Mas olha só, tem tudo, o jornal da ocasião, os documentos que fizeram parte, inclusive, do tratado entre o Rotary e o colégio. Olha que bacana, ó. Entre outras coisas, eu vou puxar mais um aqui, em eventos. Eu deixei já separado um aqui que fala sobre um prêmio da Maria Tereza. Eu achei bacana isso aqui também, porque estava tratando Maria Tereza. Maria Tereza, acho que é assim. Eu não lembro, mas eu sei que vocês fizeram um evento onde ela foi uma homenageada e, além disso, era Dia Internacional da Mulher. Aí eu falei, ah, esse daqui também eu não podia perder a oportunidade, mas eu não estou lembrado como é que é o nome. A gente não memoriza, né, essas coisas, mas eu sei Lógico. que vocês conseguem isso. Deixa eu colocar aqui uma outra maneira, talvez assim venha. Eu não lembro se esse Tereza realmente tinha o H, se ele, não lembro bem disso daqui, Pronto. mas eu acho que era com Prêmio Maria Tereza. Ah, achei. Prêmio Maria Tereza. Olha que bacana, gente. E aí vocês têm todo o evento, tudo que vocês registraram neste evento naquela ocasião. Olha, a homenageada, o currículo dela, tudo que vocês fizeram naquele evento, naquela ocasião, todas as passagens, a publicidade, tudo, inclusive o certificado, a poesia, o material de publicidade. E como vocês fizeram isso daqui, eu reparei pela sequência de documentos, no dia 5 de março, vocês aproveitaram e homenagearam a mulher, né? Que é o mês de março, é todo o mês dela, né? Isso que eu quero mostrar para vocês, estou mostrando na verdade, é um conjunto de informações que foram, a partir dos documentos que nós digitalizamos, organizados para vocês terem a possibilidade de buscar qualquer um que seja. A parte de RH, por exemplo, nós tivemos muito cuidado de tratar isso daqui, porque aqui tem documentos de guarda de 30 anos.
ou até de guarda permanente. Então, a gente colocou toda a parte de impostos, folha de ponta, ficha de registro de empregados, atestado médico, tudo que diz respeito ao RH estão arquivados aqui. E para não me prolongar muito, a gente também tem documentos administrativos, tá? Documentos de toda a ordem da secretaria. Este repositório, que é o nome técnico disso aqui, ele é exclusivo do Rotary Club. O presidente e as meninas que secretariam ele têm acesso a este sistema e todas essas informações estão lá compartilhadas. Agora eu vou voltar para finalizar aqui a parte de apresentação, porque eu queria mostrar para vocês que além do Rotary, nós também atendemos a alguns clientes como estes que vocês estão vendo aqui. Orgulhosamente, nós colocamos o Rotary ali também, além do Grande Oriente de São Paulo e tantas outras empresas privadas, tá? E vem sempre assim. E aí, vocês estão prontos para eliminar o papel da sua empresa, da sua organização? A São Francisco está. Ela está pronta e à sua disposição para ajudar nessa jornada. Então, eu encerro aqui, Piragine, colocando-me à disposição para qualquer pergunta e, de antemão, já parabenizando o Cleibson, é claro, porque com as informações que ele colocou ali, como eu disse, eu já me vejo lá na África tentando algum negócio em breve, viu? Ali mesmo, Parabéns, com muito certeza. bom. Boa, Anderson. Olha, pessoal, nós já fizemos uma lista de todos os logins, senhas, inclusive da digitalização, e isso já foi encaminhado para tesoureiro, secretário, Isso. inclusive para o Rubens, que logo, logo vai estar assumindo, né? Antes de terminar a gestão, a gente atualiza essa lista para que nós tenhamos um pró-memória. Mas o trabalho, assim, agora não se perde mais tempo para procurar. É É. entrar no sistema e vocês viram a facilidade, né? Ô Anderson, depois você manda para mim um post com com os dados da São Francisco para a gente colocar no grupo, tá bom? Opa, com muito Por prazer, favor. Piragine. Muito obrigado, presidente. Então, eu queria agradecer o Anderson, agradecer mais uma vez o Cleibson, e nós temos aqui mais 5 minutos para perguntas. Então, entrou uma pergunta do Maurício Alexandre para o Cleibson. Ah, não, perdão, para o Anderson. Os Ah, tá dados bom. dos participantes do Programa de Intercâmbio Internacional de Jovens, patrocinados pelo nosso clube, também estão aí? Também estarão. Eles Estarão. ainda estão aí com vocês, mas é o Ok. próximo, é a segunda fase, né? É a segunda fase, né? Isso. É, essa primeira fase foi de uma documentação indispensável, inclusive eles nos Isso. orientaram na questão de RH, tudo mais, né? Isso. Perfeito. E aí tem a segunda fase que precisa fazer um novo contrato, né? Isso. A gente tem eles parcelaram para a gente até junho, então, terminando de pagar, o Rubens, se Deus quiser, dá sequência nessa segunda fase, né? Perfeito. Olha, pessoal, alguém tem perguntas para o Cleibson, para o Anderson? Por favor. Pois não, Beth, precisa liberar o microfone. Liberei, É, liberei. muito Bom, bem. o Ô, que eu Beth, queria perguntar você conhece o João Batista porque ele fazia um protocolo ímpar também é no o Rotary. JB, né? Ele é mais Oh, conhecido como JB. isso. Não, ele tem feito muitas palestras e eu assisti algumas. E é interessante, sim. Mas o que eu gostaria de perguntar para você, que eu notei agora, você falou para a próxima, mas eu interpretei de outra forma. Quando o clube está aquela gestão do clube, no caso do presidente Ricardo Piragini, a Perfeito. documentação permanece junto à secretaria. Quando Sim. termina, então, aí é que você vai digitalizar, é isso? Diante do orçamento que eles tinham reservado, diante do budget, nós selecionamos o primeiro lote de documentos e já o fizemos.
Hum. Agora nós vamos para o segundo lote, porque não fizemos a totalidade dos documentos. Por isso que ele comentou que o próximo, então, será o senhor Rubens. Ah, entendi. Não, o Rubens será o próximo presidente. Não, ok, entendi. Mas, em teoria, quer dizer que a documentação permanece junto à secretaria. E depois, quando tudo estiver pronto, e aí depois você digitaliza em sequência ou não? Sim, acho que a pergunta da senhora é quais são os próximos documentos a serem digitalizados? Não, no caso, não, não. A gestão 25-26 do Ah, presidente Ricardo Piragini. ok. Toda a documentação referente à gestão dele Ah, sim, sim, sim. permanece na secretaria, Entendi. de uma maneira física. Isso, Depois é que você vai isso, digitalizar, isso, terminada perfeito. aquela gestão, é isso? Isso, perfeito. Agora ficou claro. Sim, sim, perfeito, Beth. Ah, tá, Beth. ó. Ana Maria Poli, Eu quero fazer uma pergunta para o Cleibson, é possível? lógico. Claro. Ele está por aí? Tá aqui. Tô Ó, sim. Cleibson, eu sou apaixonada pela África, viu? Pelos trajes, religião e principalmente pela dança. A minha pergunta é a seguinte: o que a África exporta para o Brasil hoje? Hoje, os principais itens de exportação, a África do Sul, ela tem exportação de vinho. O vinho é Ah, o vinho sul-africano é excelente. é verdade. É, tem, tem alguns minérios que a Angola exporta para o Brasil. E a gente estava conversando com o senhor argelino, que ele quer exportar azeite de oliva. Ele disse que consegue colocar no Brasil na metade do preço que vem um azeite de oliva português ou espanhol. Então, ele disse que é mesmo, como é na mesma região do Mediterrâneo, né, só que na parte abaixo do continente europeu, ele disse que consegue entregar R$ 20 aqui. A gente está fazendo um plano para ele, para ver se realmente consegue entregar, se realmente conseguir entregar R$ 20 na gôndola do mercado. É um milagre, na minha opinião, sendo. Mas a gente está trabalhando com ele ainda, está fazendo um plano de negócios, porque primeiro tem que ter uma vontade, claro, mas depois tem que ver se é, viável, viável financeiramente. A gente são os principais itens de compra da África. A gente compra, tem alguns lugares, por exemplo, que a Mauritânia, por exemplo, esse ano abriu portas para exportação de peixes. Então, a Mauritânia consegue produzir peixe todo ano, sem ter aquela questão como a tainha aqui no sul, né, que tem aquele período de defesa, que você não pode pescar e tal. A Mauritânia não tem esse problema, eles conseguem fazer pesca 12 meses por ano. Esse ano entrou na pauta de importação do Brasil peixes da Mauritânia. São esses itens que o Brasil compra da África. Quer dizer que o vinho ainda continua. Cléo, como é que chama aquele ditado? Como é? Vinho africano. Tem Tu, Tem a região Cléo, dos vinhedos, tem Stellenbosch, na África do Sul, tem a cidade do Cabo, é, tem aquela região dos vinhos, dos vinhos, eram franceses que migraram para a África do Sul em 1550 e continuaram a tradição dos vinhos desde então. Mas, assim, os principais itens de importação do Brasil são os vinhos sul-africanos. eles são muito bem recebidos, porque são muito bons. Eu já cheguei a vendê-los, você quer saber? Sim, sim, sim. O azeite teria como chegar para nós, até nós, então, o azeite. Tem que ter toda aquela parte burocrática, né, do Ministério do Mapa, né, e outras coisas, e tem a questão do rótulo, depois tem a questão da patente também, se der certo, a gente tem que conversar com o companheiro, o Piragini, presidente, né, porque não é só trazer, tem a questão da embalagem e tem a proteção da marca, né, porque se começa a fazer sucesso, logo vai começar a aparecer gente querendo copiar também, então tem toda uma série de situações, mas o que tem de fato, então, são os peixes da Mauritânia, são Os alguns peixes, minerais de Angola e os vinhos sul-africanos. O azeite ainda está em fase inicial de negociação no plano de negócio, ainda não temos nada concreto por enquanto. muito bom, muito obrigada. Ótimo. Nós já estamos caminhando para o final. Eu queria agora entregar o certificado para o Cleibson, por favor, Isa, Gabi. Esse certificado, Cleibson, nós queremos entregar pessoalmente e eu vou combinar com você uma data para você vir ao clube e receber
em mãos isso, tá bom? Muito Ok? obrigado, viu? Eu tenho certeza que esse assunto, olha, ele me enviou essa flâmula, já vai estar no clube, para entrar no acervo do clube. Muito obrigado, viu? Ótimo. Agora, certificado para o Anderson. Muito obrigado. Da Muito mesma obrigado. forma, vou combinar um dia para você ir receber pessoalmente. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu quero agradecer aos nossos dois expositores, pedir desculpas pela correria, mas eu tenho uma fixação por cumprir horário e tem dado certo até agora, né? Não vai faltar oportunidade para vocês exporem novamente no nosso clube. Dessa forma, eu passo a palavra para a nossa protocolo Beth Torres, já agradecendo, Beth, pelo brilhante protocolo, para as suas considerações. Bom, considerações, eu digo que a reunião foi excelente. E é um prazer poder fazer o protocolo, já que eu sou a segundo protocolo. E também agradeço, no caso, ao Fred Tavares, que me dá também essa oportunidade. Agora, presidente Ricardo Piragini, eu quero dizer que nós tivemos hoje uma assistência de 30 pessoas, aos quais nós agradecemos a participação. E também eu registro a presença de algumas autoridades rotárias e convidados e visitantes aqui, e, que convido para que venham com mais frequência, estejam sempre conosco, e em nossas reuniões presenciais também. Então, eu passo agora a palavra ao presidente Ricardo Piragini. Obrigado, protocolo Beth Torres. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e declaro encerrada a 32ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo sob o lema Unidos para fazer o bem, percutindo o sino. Muito obrigado. Obrigado.